Olá, bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Exportações do agronegócio atingem 67 bilhões de dólares em 2024. Navios exportadores de café atrasam os embarques. No Congresso Nacional, deputados pressionam o governo para cancelar o leilão de arroz. As particularidades da raça japonesa de gado, que tem a carne mais macia do mundo. E vamos conhecer a capital do mel, onde fica a maior produção do país. A partir de agora, no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. E a gente já abre esta edição falando sobre o abate de animais que são exportados para países islâmicos. O Brasil, que é o maior exportador, faz tudo dentro das exigências do que eles chamam de padrão halal. Quem conta todos os detalhes é o repórter Alan Pitts. O Brasil é o maior exportador de proteína halal do mundo, segundo a Apex Brasil. Em 2023, países islâmicos importaram do nosso país 23 bilhões de dólares em alimentos, incluindo produtos não halal. A palavra halal tem origem árabe e significa permitido ou lícito. Na religião islâmica, a carne halal refere-se às proteínas animais permitidas de acordo com as leis e princípios do islamismo. Esses princípios visam garantir a pureza e a qualidade dos alimentos. Musa Mustafa, supervisor regional de exportação e certificação da Fambras Halal, traz mais detalhes sobre o processo de produção da carne halal, um dos mercados que mais cresce no mundo. A carne halal, tem um conceito da jurisprudência islâmica, onde elas são abatidas por sangradores muçulmanos, né? E onde o sangue da carne ela tem que ser toda escoada, sem as aves sofrerem, né? Onde sai toda a contaminação do sangue, onde sai toda a impureza do sangue, onde fica a carne mais pura. Todos os animais que são abatidos, exceto o suíno, são halal por um muçulmano, né? Então, assim, bovino, aves, abatida, degolada por um sangrador muçulmano, ela é considerada 100% halal. O suíno não. O suíno, tanto degolada por um muçulmano ou não, ela não entra como halal. Ela é haram, que é uma carne, para nós, muçulmanos, ilícita, né? Por vários motivos. Um deles é a contaminação muito alta, um animal que no próprio Islã já é condenada. A empresa Fambras Halal, nós somos uma certificadora que a gente cuida todo o processo de certificação e abate para atender o mundo islâmico, né? Então, cada país tem uma norma que atende o abate halal. E hoje nós estamos aqui na unidade da Nova Mutum, a BRF aqui de Nova Mutum, nós temos um contrato aqui. Então, nós estamos fazendo aqui, a prioridade hoje é a Malásia e a Arábia Saudita. Então, como funciona? Cada uma tem uma norma que a gente tem que atender. Hoje nós vamos abater para a Malásia, amanhã a gente vai abater para a Arábia Saudita. E qual que é o processo? O abate halal é um só. As normas que mudam. No caso, o que é o abate halal? O abate halal, o sangrador tem que ser 100% muçulmano. A posição da linha de abate tem que estar voltada aonde o peito do animal fica voltado para o Meca, na Arábia Saudita. Toda a faca ela tem que ser 100% afiada e higienizada. O corte no animal tem que ser um corte único. Não pode ter dois cortes, porque não pode ter sofrimento nos animais. Quando cada animal é degolado, todo sangrador ele tem que fazer o tasmia. Tasmia é uma frase recitada do Alcorão que se pronuncia em árabe, Bismillah Allahu Akbar. Clemente Deus, grande e misericordioso.
Então, essa frase, normalmente, ela é recitada para cada animal que é abatido. E isso se torna o abate halal. A carne halal tem ganhado cada vez mais reconhecimento pelos padrões rigorosos de qualidade e segurança alimentar. Por conta dos métodos de abate rigorosamente controlados e os cuidados durante todo o processo de produção, muitos consumidores, independente da fé, optam pela carne halal. Atualmente, há aproximadamente 350 indústrias certificadas pela Fambras Halal, exportando diversos produtos para países como Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Malásia, Indonésia, Singapura, Japão, entre outros. Os produtos halal possuem um selo de certificação emitido por organizações autorizadas, que atestam que o processo de produção da carne seguiu as regras estabelecidas pelo islamismo. A Fambras Halal, ela é uma certificadora que já está há 40 anos no mercado, né? Então, a gente hoje temos o selo de qualidade, a gente atendemos hoje mais ou menos 18 países muçulmanos e alguns países não muçulmanos que preferem, que opinaram pela carne halal. Então, a gente tem hoje em dia contrato com grandes empresas de abate, tanto quanto aves, tanto quanto bovino. O processo halal em si, as aves ela tem que ser saudáveis e 100% apta para ser abatida. O que é? Não pode estar com asa quebrada, não pode estar com as pernas quebradas, não pode estar com algum hematoma. Então, elas são bem selecionadas, né? E escolhidas para poder fazer o processo do abate. Ela não pode estar com nenhuma contaminação e nem doenças. Ela tem que estar 100% saudáveis. E a hora do nosso giro de notícias. Produtores de mel de todo o país podem participar do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024. As inscrições estão abertas no site do Sistema CNA Senar até o dia 7 de julho. O concurso será realizado para 2 variedades, o mel claro e o mel escuro, e é voltado para os produtores que produzem até 10 toneladas por ano. O mel deverá ser centrifugado e decantado, podendo ser apresentado no estado líquido e cristalizado. De acordo com o regulamento, após a inscrição, o produtor deverá enviar 5 amostras do produto com, no mínimo, 200 gramas em cada embalagem. As amostras devem ser enviadas em embalagens de comercialização e o produto deverá estar rotulado conforme a legislação vigente. Mais da metade dos navios para exportação de café atrasaram os embarques no mês de maio. O resultado demonstra limitações estruturais e físicas nos portos de Santos e Rio de Janeiro. Em maio, 216 navios para exportação de café, ou seja, 54% do total de 402 porta-contêineres, tiveram atrasos ou sofreram alteração de escalas nos principais portos do Brasil. O maior prazo apurado, de 24 dias, entre a abertura do primeiro até o último deadline, foi registrado nos terminais do Rio de Janeiro. O Complexo Portuário do Rio é o segundo maior exportador dos cafés do Brasil e representa 27,5% no acumulado deste ano. O índice de atrasos das embarcações foi de 44% no mês passado, o que envolve 37 dos 84 navios destinados às remessas do produto. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que provavelmente o anúncio do Plano Safra 2024-2025 será feito na próxima quarta-feira, dia 26 de junho, em Rondonópolis, Mato Grosso. A confirmação do local ainda depende da agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a realização do lançamento fora do Palácio do Planalto foi um pedido presidencial. Geralmente, isso acontece sempre no Palácio do Planalto, mas, segundo o ministro, a ideia é aproveitar para anunciar outras demandas do Executivo. Nessa reta final, o Ministério da Agricultura tem realizado muitas reuniões, principalmente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é responsável por liberar o orçamento que vai custear a próxima safra.
A arroba do boi gordo entrou em estabilidade devido a uma expressiva exportação e consumo interno regular. As exportações de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, seguem com bom ritmo diário, chegando a 9,7 mil toneladas na média, uma alta de 6% frente ao registrado em junho do ano passado. O volume total embarcado até o fechamento da segunda semana do mês alcançou 97,2 mil toneladas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. No mercado doméstico de carne bovina, há uma certa tendência em vigor para os cortes de traseiro e uma leve alteração para o dianteiro. Outro ponto importante é que a intenção de confinamento aumentou substancialmente na primeira quinzena do mês de junho. Nem tanto pelos preços finais da arroba, mas muito por conta do custo de produção que oferece benefício e margens para os investidores. Por isso, os preços da arroba do gado pronto devem se manter sem grandes alterações. E na Dica de Ouro, o agrônomo Guilherme Xavier explica a importância de cumprir o período de vazio sanitário e garantir boas colheitas na próxima safra. Olá, bom dia! Eu vou falar um pouco aqui hoje para vocês sobre o vazio sanitário da soja, né? O vazio sanitário da soja, ele consiste no controle da principal doença que assola a cultura da soja, que é a ferrugem asiática, causada pelo fungo Phacospora pachyrizi. Esse fungo, por sua vez, ele é um fungo biotrófico, ou seja, ele depende do seu hospedeiro vivo para ele se desenvolver e causar o estrago, né, que todos já conhecem aí de outras safras. Fundamentado nisso, o nosso mapa, né, o Ministério da Agricultura, instituiu no Brasil o vazio sanitário, que consiste na erradicação de toda planta de soja que a gente tem nas áreas cultivadas, até mesmo em beiras de rodovias aí que a gente às vezes pode ver, ou em algum local de sua propriedade, evitando assim o desenvolvimento desse fungo. O controle, ele se dá em diferentes datas aí em cada estado. Basicamente, todos respeitam aí 90 dias de período de carência sem ter a planta de soja sendo cultivada ou em alguma fase de tiguera ou uma planta guacho. Então, cabe ao agricultor estar controlando essas plantas que existem em sua propriedade. Basicamente, o controle hoje é feito com o herbicida, né? O herbicida bem utilizado aí seria o 2,4-D, e é bem eficiente. E então, assim, a gente consegue controlar essas plantas tiguera nessa fase de pousio. Os fiscais, eles podem estar monitorando toda a região aí, fiscais da agrodefesa ou de outros órgãos fiscalizadores de cada estado, né? Que em cada estado tem o seu, para estar orientando e também fiscalizando o agricultor. Então, faz se necessário. Outra dica aí que é muito importante, a gente tendo um controle eficiente aí no vazio sanitário, a gente vai iniciar uma safra com um inóculo zero, né? Ou bem próximo de zero aí, dando assim mais eficiência no controle da doença da ferrugem da soja. E assim a gente vai ter umas plantas mais sadias e, consequentemente, uma safra mais cheia e produtiva. Essa foi a Dica de Ouro. Obrigado. E no Congresso Nacional, a bancada do agro pressiona o governo para cancelar o leilão de arroz. Entenda melhor o caso na reportagem. Os deputados ouviram o ex-secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Geller foi exonerado do cargo após suspeitas de tráfico de influência e conflito de interesses. Senhor Neri Geller, está muito confusa essa participação das empresas do senhor França nesse leilão. O senhor França que é sócio do seu filho. O senhor França que é sócio da GF Business, mas também é dono da Foco, que participou do leilão. Isso é muito confuso. Isso pode manchar, sim, a reputação do senhor. E o senhor tem que trazer aqui hoje, o senhor tem uma chance de trazer a verdade.
O ex-secretário e ex-deputado federal nega qualquer favorecimento à França ou envolvimento do filho no certame público. E acompanhamento da CGU, dos órgãos de controle, e quem assina o edital é o presidente com o colegiado de diretores lá da CONAB. A informação, salvo engano é essa. O presidente que assina a publicação do edital e a elaboração é feito numa reunião, se eu não me engano, da Direx, que é a diretoria do colegiado, e aí faz, então, a apresentação do edital. Durante a audiência, a bancada ruralista questionou a decisão de realizar o leilão, mesmo produtores afirmando que não havia necessidade de importar arroz. Eu queria começar lamentando que esse dinheiro para a compra do arroz, mais de 7 bilhões de reais, foi colocado no contexto de uma medida provisória para linkar a calamidade do seu estado do Rio Grande do Sul, porque Vossa Excelência é gaúcho, para retirar fora da meta fiscal 7 bilhões, quando o estado do Rio Grande do Sul não teve nenhum bilhão até agora para socorrer de fato, por exemplo, os nossos empreendedores. As pessoas não têm casa ainda, estão com dificuldade de tirar os R$5.100, volta a chover, e o governo federal tirou 7 bilhões da meta para comprar um arroz que nós não precisávamos e que Vossa Excelência disse aqui, realmente era desnecessário para a questão da safra do arroz no Rio Grande do Sul, no Brasil. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, também foi sabatinado nesta semana na Câmara dos Deputados. Questionado sobre de quem teria partido a decisão de fazer o leilão de arroz e importar mais de 1 milhão de toneladas, o ministro disse que a decisão foi tomada em conjunto com a CONAB e a Casa Civil. Quando nós lançamos um edital de 100 mil toneladas para comprar, e o objetivo era comprar do Mercosul, que era mais rápido, entrava por via terrestre, já tem toda uma logística, tem uma tradição, inclusive, de compra e venda, inclusive empresas que operam e produzem dos dois lados da fronteira, no Uruguai, na Argentina. Quando nós lançamos um edital de 100 mil toneladas, facilitou o ataque especulativo. 5 dias depois, o valor destinado para comprar 100 mil toneladas comprava só 30. Então, o governo, olha, estamos prontos para 1 milhão de toneladas. Não significa que vai comprar 1 milhão de toneladas. Estamos prontos. Tem aqui uma medida provisória. Nós não queremos gastar 7 bilhões de reais. Não satisfeitos com as respostas, os deputados querem ouvir mais pessoas. A exemplo dos representantes da CONAB e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Para isso, o deputado tenente-coronel Zuco já está recolhendo assinaturas de demais parlamentares para instalar uma comissão parlamentar de inquérito que investigue o possível esquema de corrupção. Como parlamentar, é uma prerrogativa, a gente precisa escutar muitas pessoas, políticos, empresários, gente que deveria vender sorvete, queijo, alugar veículo e está vendendo arroz. O senhor fala de um ataque especulativo, mas o senhor sabe, Vossa Excelência sabe que, diferente da soja, o arroz que consumimos nas Américas é diferente do asiático. O governo anunciou de maneira, na minha visão, irresponsável que importaria 1 milhão de toneladas. Isso foi anúncio do governo. A especulação partiu do governo. Os preços subiram por culpa do governo. Então essa especulação não veio do produtor rural, veio do governo. E eu queria falar para Vossa Excelência também, analisar, e é um dos motivos da nossa CPI, o senhor Silvio Porto. O senhor Silvio Porto, que é diretor, olha só que estranho, ele foi preso, atenção, ele foi preso na operação Agrofantasma por desvios do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. E agora ele é premiado como diretor. Mesmo com toda a pressão da Frente Parlamentar da Agropecuária para que a importação do arroz seja suspensa, o governo insiste em manter o leilão e disse que irá aperfeiçoar as regras para a participação. Intervalo comercial e na volta a gente traz a previsão do tempo e fala ainda sobre os prejuízos para os produtores de leite que também enfrentam concorrência desleal por causa do leite em pó que é importado. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida.
Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura de área, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. Já estamos de volta e a gente fala agora sobre a crise no setor leiteiro provocada justamente pela importação de leite em pó. Veja na reportagem de Alan Pitts. O aumento explosivo da importação de leite em pó em 2023 provocou uma crise sem precedentes no setor leiteiro nacional. Em entrevista exclusiva ao Fator Agro, a deputada federal Daniela Rainer, de Santa Catarina, traz atualizações sobre as medidas de combate a esse grave problema. A gente tem enfrentado no último ano, né, e esse ano, uma crise do setor leiteiro sem precedentes, né? Nós já comentamos outras vezes aqui no programa, inclusive, e o fato é que a gente não tem ainda uma resolução por parte do governo que atenda ao nosso produtor de leite, né? E ao longo desse período a gente percebe que fica cada vez mais clara uma desconexão do atual governo com o agro, uma falta de propósito, uma falta de proposta e uma falta de entendimento e até um desrespeito com o nosso produtor, né? E são sucessivas crises, né? Hoje a gente já está vivendo outra crise com os produtores de arroz, então algo que a gente não vê uma solução, um entendimento, né? Uma intenção do governo de resolver essa situação e ao invés de resolver crises que já existem, acaba gerando crises novas, né? Então, a pauta do leite, especificamente, eu fiz um projeto de lei, projeto 4309, de 23, que ele proíbe empresas brasileiras de reidratar leite na indústria, importar leite em pó e reidratá-lo na indústria, né? E isso traz a ele uma multa bastante significativa, pode chegar até R$1 milhão, inclusive a suspensão temporária ou definitiva do alvará de funcionamento. Então alguém vai dizer assim, mas Daniela, já é proibido a importação de leite em pó. Só que a lei atual ela é tão condescendente que está acontecendo, né, que o nosso produtor está sofrendo. Então eu fiz um projeto de lei ouvindo o nosso produtor, ouvindo os setores, para que a gente realmente pudesse criar uma lei rígida e que atenda às necessidades do nosso produtor e que limite a importação de leite em pó apenas em caso de desabastecimento, que é o que deve ser, né? O governo tem que valorizar o produtor local, a produção local, priorizar o nosso produto, isso por questões de mercado. Se nós entrarmos na questão de qualidade, na questão do custo de produção para nós, entre tantas outras exigências que o produtor nacional precisa ter, e que a qualidade está incutida nisso também, seria outro tema, né? Mas nessas situações permite que somente possa importar em questão de total desabastecimento e ainda assim subsidiando o produtor local para que ele não entre numa crise, nessa crise no caso, né, em outras crises sucessivamente de forma recorrente, como tem acontecido agora. E esse projeto ele já está com um relatório pronto, foi apresentado pela deputada Ana Paula, de Minas Gerais, e na próxima semana a gente pretende dar esse encaminhamento. Já não bastasse a crise no setor leiteiro, o governo federal também tentou importar arroz, mas o leilão foi anulado, pelo menos por enquanto. Está evidente uma série de equívocos, digamos assim, para não usar uma palavra mais forte, mas uma série de irregularidades nesse leilão, tanto que ele foi suspenso. Mas o fato é que a intenção do governo de fazer essa compra é totalmente desnecessária, totalmente injustificada, né? Quando ele fala que a Conab precisa ter esse estoque, enfim, mas a razão de ser da Conab existir é garantir para o nosso produtor um preço justo. E isso não está acontecendo, é exatamente o contrário que está acontecendo.
Eles estão criando uma nova crise que vai se assemelhar muito a essa crise do leite que a gente está vivendo hoje, que é algo continuado, recorrente, que a gente, de tão difícil solução, e o nosso objetivo é impedir que essa compra seja feita para que a gente não venha viver com o arroz o que a gente está vivendo com o leite em tantos outros setores, né? Então, o que o governo fez? Resolveu usar a tragédia do Rio Grande do Sul como uma cortina de fumaça, com uma má intenção, acho que é até uma coisa difícil de engolir, uma coisa indigesta, né? Chega a ser até cruel lançar a mão de uma tragédia para fazer uma compra absurda como essa. A deputada Daniela Rainer também critica duramente a iniciativa do governo Lula de destinar 77 bilhões do Plano Safra para o MST. Foi outro deboche, né, que só pode ser classificado dessa forma, porque até teve as audiências do arroz, a gente até comentou com o governo, né, pois vocês não falam que o MST vende tudo de bom, por que vocês não compraram dele? Onde é que está essa produção que nunca ninguém viu, né, e que eles vivem falando que existe, né, então parece mais uma prova de que não existe uma produção. E a gente é totalmente contra, não tem razão de ser passar um valor tão grande, né, 77 bilhões para o MST, que não produz, que invade terra, que comete crime, né, vale lembrar que invasão de terra é crime de esbulho possessório, e eu inclusive tenho um projeto de lei que já foi pautado várias semanas na CCJ, e por várias razões foi adiado, e a gente espera botar em votação nas próximas semanas, que é o PL 1276, de minha autoria, que ele aumenta a punição, aumenta a pena do crime de esbulho possessório, de alteração de limites, usurpação de águas, que é previsto hoje no Código Penal, no artigo 161, mas que, infelizmente, ele é visto como um crime de menor potencial ofensivo e nem detenção dá, nem reclusão dá. E o Circuito AproSoja segue levando informações e estratégias aos produtores rurais em um tour pelo estado de Mato Grosso. Desta vez, na região leste, a cidade de Água Boa recebeu a diretoria da entidade e promoveu um momento de discussão e planejamento da próxima safra. Estamos na semana de encerramento do 18º Circuito da AproSoja. Chegamos aqui no núcleo de Água Boa. É um núcleo muito promissor para a agricultura. É um núcleo que tem os seus desafios com respeito aos solos. E, mais uma vez, o Richard vem mostrando como o agro pode ser sustentável nessa região que tende muito a crescer, com tantas áreas podendo ser abertas. Casa cheia, com certeza. Exatamente como você falou, o Richard está aqui para quebrar esse paradigma. Parar das pessoas da cidade achar que o agro é contra o meio ambiente. E nós estamos a favor do meio ambiente. Aliás, é nós que praticamos o meio ambiente. Nós preservamos muito mais que o homem da cidade, que o ser humano que vive na cidade. Nós mantemos as nossas fazendas de 50% até 80% da nossa área sem utilizar para preservar o meio ambiente. Então está aqui o Richard para quebrar esse paradigma, para mostrar para o mundo, principalmente para os grandes mídias, grandes capitais, esse enigma que criaram a nosso respeito. Nós preservamos, nós plantamos, produzimos alimento e preservamos o meio ambiente. Esse é o objetivo nosso e vai ser assim. É o caminho que nós do agro precisamos e estamos descobrindo. Nós temos que trazer essas pessoas que têm essa rede de contato deste tamanho para mostrar o que nós fazemos. E ele conhece a nossa realidade. Ele sabe o que nós fazemos dentro das nossas fazendas. Eu o acompanho e já estive em Cuiabá, participei de um evento com ele lá. Então ele conhece a nossa realidade. Então assim, a casa está lotada com pessoas urbanas e ver o trabalho que ele faz e falar do nosso trabalho. Isso é extremamente importante e é ótimo a AproSoja ter trazido ele. Como membro do Ministério Público, eu tenho que ouvir a sociedade, estar antenado com as necessidades. Atendi a um convite, me senti muito honrado aqui pelo pessoal do Circuito AproSoja.
penso que a importância do agronegócio é gigantesca para a economia brasileira, sendo inclusive o mais sustentável do mundo, até onde se tem notícia. Aliás, arrisco dizer que seja 7% da área de um território responsável aí por alimentar boa parte do mundo. A questão dos desafios de se manter sustentável, de continuar contribuindo para o crescimento do Brasil e para o bem-estar da população, inclusive com a segurança alimentar. E aqui, como membro do Ministério Público, venho fazer esse contato, estar à disposição para ouvir as necessidades e os anseios dos presentes e me colocar à disposição. Sempre é um prazer a gente estar em um evento da ProSoja, né? A gente que está à frente aqui do CETEC no Araguaia, aqui na região de Água Boa, Canarana, então é um prazer estar aqui com os produtores, né? E o intuito nosso de estar aqui é trocar experiência com produtores e consultores da região. Sempre é bom conhecer a realidade do campo para trazer para dentro das pesquisas, né? Porque a pesquisa aplicada, ela só é importante quando a gente consegue transmitir o conhecimento e consegue atender a demanda do produtor regional, local e também o estadual. E a hora de conferir como fica a previsão do tempo para todo o país. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a meteorologista, a Nayane Araújo. Bom dia, Nayane. Conta pra gente como é que fica então a previsão para a próxima semana. Bom dia, Berenice. Bom dia a todos que nos acompanham. A próxima semana será marcada pelo predomínio da massa de ar seco na grande área central do Brasil. Aqui no mapa podemos ver uma ampla área em branco justamente marcada pela ausência de chuva. Por outro lado, as chuvas vão ficar concentradas nos extremos norte e sul do país. No sul, áreas de instabilidade aí mantém a próxima semana com o tempo com chuva, tempo instável, intercalando com chuvas e alguns períodos de melhoria, sem volumes expressivos, mas de qualquer forma o tempo não fica seco. Na região norte, extremo norte da região norte, até alguns volumes mais significativos, as áreas mais avermelhadas no mapa indicando os maiores volumes de chuva ao longo da semana, principalmente no estado ali de Roraima, extremo norte do estado do Amazonas e também em áreas ali da região da Ilha do Marajó, assim como em parte do litoral leste da região nordeste. Esse tempo seco aí, então, favorece a baixa umidade do ar à tarde, com alguns valores aí abaixo dos 20%, ligeiramente abaixo dos 20% em pontos do centro-oeste e da região sudeste. A próxima semana também vai ser marcada pelo tempo quente na maior parte aí do país. E o inverno, que começou na última quinta-feira, será marcado por chuvas ligeiramente abaixo da média em grande parte do país, todas essas áreas mais amareladas no mapa. Lembrando que nessa grande área central do Brasil, o inverno já é marcado pelo tempo predominantemente seco. Já nas áreas mais azuladas no mapa, a previsão de consenso entre INMET, INPE e FUNSEMI indicam chuvas ligeiramente acima da média, principalmente em grande parte ali do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e no sudeste e leste do Paraná, assim como no extremo norte de Roraima, em Amapá e também no noroeste do estado do Pará. Muita atenção, então, para a questão desse tempo seco no interior do país, que é favorável aí à questão das queimadas, que já começaram aí em grande parte do país a ocasionar alguns transtornos. Além disso, o inverno deve ser marcado por temperaturas acima da média na maior parte do território brasileiro. Isso não quer dizer que não teremos episódios de frio e também de geada, mas eles tendem a ser menos frequentes e ocorrer aí em períodos mais curtos. O inverno também será marcado pelo retorno do episódio Laninha, principalmente a partir do mês de agosto. Lembrando que o impacto aí deste fenômeno é principalmente nos extremos norte e sul do país, favorecendo aí chuvas acima da média, principalmente no norte aí do país, na faixa mais norte das regiões norte e nordeste, e chuvas ligeiramente abaixo da média, até mais irregulares ali em áreas da região sul.
As exportações brasileiras do agronegócio totalizaram mais de 67 bilhões de dólares nos 5 primeiros meses do ano, uma pequena queda de 0,2%. Um dos fatores que teriam contribuído para este resultado é que os produtos das exportações tiveram uma redução no preço no exterior. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o especialista em direito empresarial aplicado ao agronegócio, o Leonardo César. Bom dia, Leonardo. Berenice, em todas as áreas da economia é importante que as tomadas de decisões elas sejam precedidas de boas informações. Então, seja no momento de um fechamento de contrato de compra e venda das suas commodities por um produtor rural, seja na hora de negociar a aquisição dos insumos que ele precisa para conseguir produzir, seja na hora de uma trading negociar com os países que compram esses produtos, é importante que essas decisões sejam precedidas de boas informações. E esses relatórios do Ministério da Agricultura e Pecuária, eles têm exatamente essa função, de munir os diferentes elos das cadeias agroindustriais para que eles tomem as melhores decisões possíveis, baseadas em informações de relevância e qualidade. Ela já era esperada pelos produtores rurais desde o final do ano passado. Por quê? Em razão de várias crises, vários problemas consecutivos, a se iniciar pelo El Niño, que influenciou muito no clima no final do ano passado, afetando sobremaneira a safra que a gente teve, ou seja, o início ali da safra 23-24. Então, com o aumento, o excesso de chuvas em determinadas regiões e a escassez de chuva em outras, acabou afetando a produtividade. Produtores que antes eram acostumados, a exemplo do estado de Goiás, a colherem ali 80, 85 sacas por hectare, esse ano estavam colhendo 45, 50. Então, assim, foi uma perda de quase 50% na produtividade. Além disso, a gente teve outras crises que também acabaram afetando, como, por exemplo, a crise no preço das commodities. Vários países estavam produzindo e tinham produtos à oferta no mercado, o que acabou gerando ali uma queda nos preços. E, além disso, nós tivemos também as guerras, os conflitos, e aí a gente considera Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, que são grandes fornecedores de insumos para os produtores brasileiros. Então, todas essas crises, todo esse cenário acabou resultando numa perspectiva de queda no faturamento do produtor brasileiro, do agronegócio brasileiro. Então, essa queda ela já era esperada. Inclusive, ela foi muito tímida comparado com as análises iniciais que previam um cenário até um pouco pior, uma diminuição na receita um pouco maior. Neste momento agora, nós estamos finalizando a safrinha de milho, que é a principal cultura que os produtores do Brasil cultivam nesse período do ano. E isso vai impactar sobremaneira a balança comercial brasileira, porque este é um momento em que a gente sabe que o comércio de milho ele é dominado pelas exportações brasileiras, que é um produto de qualidade, é um produto que tem preço competitivo, sobretudo nessa época em que o valor do dólar está mais alto em relação ao real, o que acaba favorecendo a nossa balança comercial. Então, este relatório ele já aponta isso, ele aponta uma boa produtividade, ele aponta um aumento de qualidade nos nossos produtos e ele também aponta um aumento de competitividade do produto brasileiro em relação ao produto de outros países do mundo, facilitando o fechamento de bons contratos de venda desse milho que está sendo colhido. Quando o real ele está desvalorizado frente ao dólar, isso acaba aumentando o poder de compra dos outros países do mundo, facilitando as transações comerciais. Porque se antes o valor do dólar ele era mais baixo em relação ao real, por óbvio, aqueles países que negociam conosco adquiririam menos produtos. Quando o dólar está mais alto, eles conseguem adquirir mais produtos. Isso pensando dentro de uma lógica de comércio global. Então, essa desvalorização do real frente ao dólar, ela facilita a venda de produtos brasileiros para o restante do mundo. E a gente faz mais um breve intervalo comercial e na volta vamos trazer as curiosidades sobre como é criada a raça de bois Wagyus, considerada uma das carnes mais saborosas do mundo. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos.
Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos. De volta, e é hora de conhecer um pouco mais sobre o gado Wagyu, uma raça japonesa que conquistou e já está sendo produzida aqui no Brasil. A carne é uma das mais saborosas do mundo. A carne do boi Wagyu é uma das mais apreciadas no mercado, pelo sabor e maciez extraordinário, resultantes da combinação genética, alimentação rica em grãos e manejo especial. Tudo isso faz essa carne ser uma das mais caras do mundo, podendo chegar a R$1.000 o quilo. A veterinária Tatiana Caruso, diretora executiva da Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos das Raças Wagyu, revela como se encantou pela raça e traz mais detalhes sobre essa carne tão especial. Esse projeto começou, na verdade, eu conheci o Wagyu através do Daniel, hoje meu marido. Acabei me apaixonando pela raça, fui conhecendo aos poucos, me intrigava muito aquele animal pequeno, de pequeno porte, não é um animal que encanta os olhos num primeiro momento, mas todas as peculiaridades que envolvem a criação e o resultado final, a carne, que é completamente diferenciada de qualquer outra carne bovina, tudo isso foi me ganhando com o tempo. E não demorou muito até que a minha família também acabasse investindo na criação do gado Wagyu. Os desafios, o que a gente tem que ter em mente, que são animais que são mais delicados, né? Se a gente fala de uma pecuária tradicional nacional que a gente tem aí, de gado criado 100% a pasto, em sistemas mais extensivos, esse não é o cenário ideal para a criação do Wagyu, principalmente quando a gente fala do Wagyu puro. Esses animais, quando eles são mais jovens, eles são bezerros mais delicados, requerem um pouco mais de atenção, muito sensíveis a principalmente o carrapato. O clima muito quente nesses primeiros meses de vida também pode ser um fator que acarrete maiores complicações aí, porque você vai ter um bezerro com estresse térmico, consequentemente imunidade baixa, e você acaba tendo predisposição a outros fatores aí que possam vir a complicar. Então, é um bezerro que requer muita atenção. Depois que esses animais passam aí os 6 meses de idade, a gente já vê uma adaptação bem melhor, o negócio fluindo de uma maneira melhor. Eu falo isso pelo território nacional todo. Hoje a gente tem o Wagyu no Nordeste, o Wagyu no Norte, e tendo esse cuidado na fase inicial, depois eles conseguem se desenvolver bem. E tem que ter em mente também que é um animal que gosta de coxo, gosta de comer, então se você quer ter o desempenho máximo que ele pode te oferecer, da genética que está ali dentro, uma suplementação é sempre muito bem-vinda, e a terminação também, a gente tem que ter alguns cuidados aí mais especiais para ter os resultados, né, daquela expectativa de marmoreio que aqueles animais podem oferecer. Um dos grandes diferenciais que tornou o boi japonês mundialmente conhecido é a forma diferenciada de criação, que influencia na qualidade da carne. Tem uma criação pequena, focada em genética, onde a gente faz os acasalamentos, todos os nossos animais são registrados na Austrália também, fazemos acompanhamento à risca, em que a gente está falando de 40 cabeças, mas eu também estou à frente do projeto da Guidara, que hoje é o maior rebanho de Wagyu do Brasil, e cuido da originação de animais para a indústria deles, e conduzo os acasalamentos que são feitos aqui dentro da fazenda também. Então, hoje a gente fala de um rebanho de que são quase 2.000 cabeças de animais puros. A gente tem um programa de cruzamento industrial também, que sou eu que estou à frente, onde a gente direciona quais são as genéticas mais indicadas para cada tipo de acasalamento, né? Nessa base, se a pessoa vai trabalhar numa base leiteira ou numa base F1 Angus, como fazer a seleção dessas fêmeas que vão receber o Wagyu, para a gente ter um resultado satisfatório lá na frente, uma remuneração bacana em função do marmoreio por esses animais também. Então eu faço
Eu faço desde a parte de indústria, faço um pouco da criação, estou olhando para esses parceiros, cuidando desses parceiros, dando assessoria para quem está fazendo tanto puro quanto cruzado. E a realidade é que hoje a gente tem uma indústria que demanda por esses animais, a gente faz uma remuneração diferenciada também para poder fomentar a criação desses animais. O boi japonês tem chamado a atenção até de bilionários, como Mark Zuckerberg. Mas Tatiana desmistifica a ideia que o Wagyu do dono do Facebook bebe cerveja e come macadâmia. Segundo a especialista, o gado provavelmente come cevada e pasta à sombra de árvores de macadâmia. Mas a história que a carne do Wagyu é a mais cara do mundo, essa sim é verdade. É a carne mais cara do mundo, é uma carne que é mais cara para ser produzida também, são animais que ficam por períodos mais longos de confinamento, demandam essa atenção que a gente já mencionou com relação aos bezerros e a fase de cria, né? E entrega uma experiência que nenhuma outra carne é capaz de entregar. E é hora de fazer mais um giro de notícias. O mercado global de açúcar está em vias de registrar um superávit de 5,5 milhões de toneladas na próxima temporada 2024-2025, em meio a aumentos de produção nas principais regiões, disse a Kizarnikov, empresa de serviços de cadeia de suprimentos e trading. É esperado que a produção de açúcar atinja 186,5 milhões de toneladas na próxima temporada, uma queda de 0,9 milhão em relação à estimativa anterior, mas ainda assim a segunda maior já registrada. A expectativa é que o consumo mundial de açúcar ultrapasse 180 milhões de toneladas em 2024-2025, uma queda de 1 milhão de toneladas em relação à estimativa anterior, mas em linha com o aumento contínuo observado nos últimos anos, graças ao crescimento da população. As vendas de ovos registraram um aumento significativo na primeira quinzena de junho, impulsionadas pelas baixas temperaturas observadas no início do mês. De acordo com especialistas do CPEA, essa elevação na demanda refletiu diretamente nas cotações, que subiram nas principais regiões produtoras do país. Em Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por exemplo, o ovo branco tipo extra valorizou em 6,6% entre os dias 6 e 13 de junho, com a média de preço atingindo R$ 156,49 por caixa com 30 dúzias. Apesar desse cenário positivo, pesquisadores do CPEA alertam que a tendência é de queda nos preços com a proximidade das férias escolares, período em que a demanda costuma diminuir. Produtores de feijão carioca no Paraná estão conduzindo um minucioso levantamento para quantificar as perdas financeiras ao comparar os valores de mercado atuais com os do mesmo período do ano anterior. Embora os dados oficiais indiquem que a colheita deste ano foi similar à do ano passado, os agricultores acreditam que poderiam ter alcançado preços melhores se as condições climáticas tivessem sido mais favoráveis. Nesse cenário, comparar diretamente com os custos de produção deste ano se torna irrelevante, pois a produtividade apresentou variações e, em muitos casos, foi menor. O gráfico de preços de 2024 revela uma tendência de queda desde janeiro, intensificada pelo aumento da oferta e pela consequente deterioração da qualidade do produto. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, máquinas, tratores e equipamentos agrícolas fabricados no Brasil ou em outros países do Mercosul, quando comprados por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou que sejam do espectro autista. Também ficam isentas as compras de tratores fabricados em países membros do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio ou Acordo Geral sobre Aduanas e Comércio, que engloba 23 nações como Estados Unidos, França e Austrália. O representante legal também poderá realizar a compra. A isenção poderá ser utilizada uma vez a cada 3 anos e ficará condicionada à comprovação pela Receita Federal do Brasil de que o comprador preenche os requisitos quanto à deficiência. A venda do bem antes de 3 anos exige o pagamento prévio do tributo. Blue Farm. Agregue gestão financeira profissional à sua operação agro.
E para ter acesso a mais notícias como essas, acesse o site do thefarmnews.com.br e se cadastre na newsletter. Fique atualizado diariamente com as notícias que chegam direto na sua caixa de e-mail. E em Arapoti, uma pequena cidade no Paraná, se concentra a maior produção de mel do país. A Associação Brasileira dos Exportadores de Mel destaca que a produção cresceu cerca de 80% nos últimos 10 anos. O repórter Alan Pitts é quem traz todos os detalhes. A produção de mel é uma tradição em Arapoti, cidade paranaense de 25 mil habitantes. São produzidas por ano mais de 900 toneladas de mel, segundo o balanço da Associação de Apicultores de Arapoti. Além do mel, os apicultores produzem própolis e cera. E tudo isso contribui para a economia da cidade, gerando em torno de 12 milhões por ano para o município. Arapoti exporta a maior parte da produção de mel, principalmente para países como Estados Unidos, Alemanha e Canadá. O mel é o quinto produto da abelha. Aí você vem lá na geleia real, aí você vem própolis, tem pólen, apitoxina, que é o veneno da abelha, e o mel fica em quinto, e o quinto produto da abelha, eu costumo falar. E aqui nós produzimos bastante própolis e um própolis de qualidade, sabe? Então, ele é muito, muito procurado, assim como o mel nosso é muito apreciado por ser orgânico, né? Então, a gente produz o mel, produz cera, produz própolis, e a gente quer partir para a geleia real, pólen e a apitoxina. O veneno, ele ainda no Brasil, ele é um pouco difundido, ele é pouco, vamos dizer assim, utilizado para o mercado brasileiro, no mercado nacional, mas ele é muito apreciado, sim, ele tem um valor significativo. Hoje o Japão, China, que são os maiores produtores de apitoxina e aonde ele desenvolve medicamentos. Mas o Brasil está crescendo e nós estamos crescendo junto. A gente tem 70 mil colmeias hoje está em produção em campo. E nós temos esse número de colmeias e temos aqui para as abelhas, temos muito pasto apícola, trabalha-se bastante com cuidado nas caixas, manejo, limpa-se bem as caixas, tira favos velhos, trabalha bem dentro das técnicas e cuidados na hora do manuseio, né, com as abelhas, a gente tem muito cuidado com isso, porque são em torno ali, em média, de 60 mil, 70, 80 mil abelhas dentro de uma caixa, de uma colmeia. Então, o cuidado tem que ser extremo, porque ali está a sobrevivência do apicultor. Criada em 2018, a Rota do Mel de Arapoti oferece uma experiência única para os visitantes, que podem conferir de perto como o mel é fabricado e ainda provar deliciosos quitutes feitos com o produto. Olha aí, pessoal, coisa mais linda aí, ó. Melzinho de laranja aí, ó. O melhor produto da região aí, ó. Aqui nós temos muita floresta, muito reflorestamento das empresas aqui no município e dos círculos vizinhos aqui com eucalipto, né? Então, essa tradição vem lá de trás. E o pessoal foi gostando, famílias, pais, filhos, netos, sempre vêm com essa tradição. E hoje nós estamos aí com essa grande produção aí, que é no município de Arapoti. Com uma produção de tanto sucesso, o caminho natural é Arapoti se tornar a capital do mel. E essa proposta já está tramitando na Câmara dos Deputados. Tudo indica vai ser aprovado tranquilo. E aí, por que esse projeto? Porque Arapoti sempre é o maior produtor de mel, só que isso fica, vamos dizer assim, mais de boca. Então, teria que ter documento que comprovasse isso, e que esse projeto pode abrir muitas portas para a gente, principalmente para a agricultura familiar, mais investimento, melhores condições para eles trabalharem. Então, foi para isso que a gente fez esse projeto, e para que esteja um documento oficial que o município de Arapoti é o maior produtor de mel.
Então, eu acredito que nas primeiras sessões agora da Câmara dos Deputados, ele entra em pauta. E isso é uma felicidade para nós aqui, para o município, é uma alegria de todos os apicultores. Aqui são 280 famílias hoje na apicultura. Dessas, 93 fazem parte da associação. E a gente está muito contente, está muito esperançoso. Então, a expectativa que esse título seja contemplado o município de Aracati como o maior produtor de mel do Brasil. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a Expo Montes, de 28 de junho a 7 de julho em Minas Gerais. Promovida pela Sociedade Rural de Montes Claros, a 50ª edição do evento acontece de forma híbrida, com eventos virtuais e presenciais. O objetivo é viabilizar o desenvolvimento regional a partir da formalização de parcerias e apoio à implementação de diversos programas e projetos. A Agro Formosa acontece de 27 a 29 de junho, na Bahia, na cidade de Formosa do Rio Preto, no coração do Mato Piba. O evento é uma ótima oportunidade para conhecer de perto tecnologias e inovações do agronegócio. A feira Agronatercop será realizada de 27 a 29 de junho em Nova Venécia, no Espírito Santo. O evento celebra os 60 anos da cooperativa Natercop. A feira, que acontecerá no Parque de Exposições Luiz Henrique Altoé, contará com uma estrutura ampliada para acomodar um número recorde de expositores, incluindo indústrias de fertilizantes, defensivos, máquinas, instituições financeiras, concessionárias de veículos, energia solar, irrigação e muito mais. A 33ª edição da Expo Guaraí acontece até 23 de junho em Tocantins. Realizado no Parque de Exposições Agropecuárias Davi Nunes, o evento conta com diversos shows gratuitos e uma ação solidária de arrecadação de alimentos. E o programa Fator Agro desta semana vai ficando por aqui. Mas para rever o programa e outras reportagens inéditas, se inscreva na nossa página no YouTube, Programa Fator Agro. E também siga o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você! Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Agronegócios Engelmann, a solução na terceirização dos seus maquinários. Abertura diária, plantio, pulverização, colheita e aplicação de sólidos.